Fala pessoal, tudo bem? Essa é a primeira fase do curso de especializações módulo Nivelando, fase 1, Universo 3D. A missão dessa fase é capacitar uma pessoa que já sabe desenvolver software, que já tem uma boa noção de imagens do universo 2D e ao final da fase, quando ela passar, ela entenderá a diferença de fazer um software para o espaço tridimensional, para o universo 3D. Bom, para isso nós falaremos primeiro da dimensão da profundidade, diferença que o 3D tem que o 2D não tem, depois os eixos 3D, representação desses eixos, e por fim falaremos de um projeto 3D, o que um projeto 3D tem de características técnicas. Então começando aqui com uma pergunta, o que é o universo 3D? Primeira coisa é definir o que é esse D aqui, esse D é de dimensão, então 3D significa 3 dimensões, ou tridimensional. Quando você fala tridimensional, eu estou falando de largura, altura e profundidade. Então, por exemplo, aqui, largura, altura e a profundidade aqui no sentido entrando na tela. Quando, por exemplo, pensa numa situação que você vai comprar um armário para o seu quarto, um guarda-roupa. Você vai medir o quê? O espaço do seu quarto, largura, altura e profundidade, e também vai saber a largura, altura e a profundidade do armário, do mobiliário que você for comprar, porque é assim que funciona no mundo real. Então o mundo real é tridimensional, enquanto lá no espaço 2D de processamento de imagens, que é do curso anterior, nós só tínhamos largura e altura. Agora vamos ver a dimensão da profundidade aqui na prática com esse exemplo em AR, em realidade aumentada. Nós temos aqui então um círculo, né? Ali na direita um círculo e uma representação da esfera do lado. Vou mostrar agora isso texturizado, o círculo texturizado como um alvo e a esfera ali texturizada como o planeta, né? O planeta Terra. Agora elas estão girando. Veja que no giro é possível ver aí, bem quando ele gira agora, ó, que é como se fosse um papel, o círculo, né? Ele está contido num plano, enquanto a esfera aí tem profundidade. Um outro exemplo de texturização, né? A esfera também pode ser representada pela textura aí da bola. A textura, então, é a imagem que envolve aqui o objeto. Agora, mais um exemplo aqui. O quadrado, né? Então, você tem ali um jogo, por exemplo, xadrez, de dama, e na esquerda você tem um caixote, que é um cubo. Se não fosse um quadrado na direita, fosse um retângulo, na esquerda seria um paralelepípedo. O cubo é só quando a largura é igual a altura igual a profundidade. Se as dimensões forem diferentes, é um paralelepípedo. E eu também tenho, aqui girando novamente, para você ter essa percepção aí da profundidade, e eu também posso ter o triângulo, né? O triângulo ali bidimensional, e o equivalente ao triângulo no 3D é uma pirâmide ou um cone. São duas representações possíveis, né? O cone é o chapeuzinho de festa, o cone de rua, por exemplo. A pirâmide é uma pirâmide do Egito, por exemplo, para você associar aí ao objeto tridimensional. E eu também posso ter isso em ilustrações, em desenhos. Então aqui é o Homer Simpson em 2D, ali na direita, né? Ele é uma imagem mesmo, ó. Vou girar aqui um pouquinho para você ver que ele está preso num plano, e ele em 3D, que daí já é o avatar dele, o boneco 3D dele. Então essa é a diferença da profundidade, né? Quando você tem só largura e altura, ou quando você tem largura, altura e profundidade. Agora vamos falar de eixos tridimensionais. O que eu quero falar com um eixo? É a representação visual da largura, altura e profundidade. É um elemento super importante que nós vamos usar aí para muita coisa da teoria de computação gráfica e também tem software 3D. Editor 3D, vários tipos de software que manipulam o espaço tridimensional tem o gizmo. Então o gizmo é a representação dos 3 eixos. Aqui em vermelho, esse é o padrão, não quer dizer que não pode parecer diferente disso. Aqui o vermelho, a seta vermelha é a largura, chamada de eixo X. Aqui a profundidade, chamado de eixo Z. E aqui em cima a altura, chamado de eixo Y, né? Então essas são as cores padronizadas aí de alguns softwares, mas outros também usam outras cores, nós vamos ver isso daqui a pouquinho também. O segundo conceito aqui que nós vamos ver, além do gizmo 3D, é o conceito de origem do espaço tridimensional, o ponto zero, ou seja, o centro, 0, 0, 0. Né? É como se você tivesse lá coordenada, longitude e latitude. Você tem o marco lá da 100, São Paulo é o ponto zero. E a quilometragem para várias cidades, locais, é dado a partir daquele marco. Então o nosso ponto 000 do espaço tridimensional é o centro, ou ponto origem, e é a partir dele que nós temos referência para um ponto. Então, por exemplo, um ponto aqui no espaço, um ponto P, que
que eu estou chamando matematicamente de coordenada x, y, z, largura, altura e profundidade. Ele vai ter a coordenada equivalente à distância para a origem. Então aqui são as projeções, ó, projeção no eixo y, projeção no eixo z, projeção no eixo x, que dá aqui as coordenadas dele. E aqui eu mostrei os sentidos, as direções, né? Então o eixo z cresce para frente, decresce, é negativo para trás. Y, para cima positivo, para baixo negativo. Nós vamos ver isso na prática também. Aqui nós não vamos nos preocupar com interface, simplesmente com os conceitos que nós ensinamos. Existe até um mini curso de Unity aí para acompanhar depois a interface, saber fazer mais algumas coisas, mas o foco aqui é entender o conceito. Até por isso nós vamos mostrar o mesmo conceito no Blender 3D. Então, começando aqui pelo cubo, nós temos um cubo aqui no nosso universo 3D, e a posição desse cubo é dada aqui em cima onde eu estou com o mouse, ó. Posição, rotação e escala. Então a posição é dada nesses pontos aqui. Reparem que à medida que eu vou avançar no meu eixo X, olha o gizmo 3D aqui. Esse é o nosso gizmo 3D, o X é o vermelho, né, a largura, Y verde a altura e Z profundidade. Então aqui, ó, eu vou clicar em cima do meu cubo, ele aparece um outro gizmo 3D, então cabe eu falar gizmo 3D aqui também. Aqui é a referência da cena, digamos assim, né, do universo 3D. Aqui eu estou com a referência em cima do meu objeto. Eu vou arrastar meu objeto no eixo X. Ó. Reparem o que acontece aqui em cima, no valor numérico. 1, 2, 3. Agora eu vou arrastar para o outro lado, mas ainda só no eixo X. Só estou mexendo na posição de largura, na dimensão de largura. Ó. Passou para cá, virou negativo. Ó. Esses grids aqui no universo 3D nos ajudam a ter uma referência também. Ó. Então ele passou para cá, é negativo. Veio para cá, positivo. Agora o Y. Arrasto para cima, está subindo agora a segunda coordenada, que é o Y. Arrasto para baixo, passou a ser negativo. E por último o Z. Da mesma forma para frente positivo, aqui na última coordenada, para trás negativo. Tá? Vamos ver esse mesmo conceito no Blender 3D. De novo, uma cena com um cubo. Eu vou agora aqui, ó, minha posição, né? Localização 0, 0, 0. Rotação e escala, por enquanto não vamos nos preocupar. Olha aqui o gizmo 3D, já é tombado, como nós falamos ali na apresentação. Ó. X largura, o Y é altura, mas está tombado, e o Z é profundidade. Então aqui eu vou arrastar primeiro em X, ele está alterando aqui para mim. Ó. Ele até faz uma linha auxiliar aqui para eu ver o eixo. Né? Daí eu tenho também no eixo Y, eu estou alterando a altura, então vejam que muda a segunda coordenada aqui, ou seja, mesmo tombado não faz diferença, é sempre na ordem X, Y e Z. E por último, o eixo Z aqui, a terceira coordenada em azul, positivo, negativo. Alterei esse daqui. Só arrastei esse painelzinho para cá, vou voltar ele para cá. Eu vou dar um zoom aqui. Não se preocupem por enquanto com movimentação, tá? Aqui eu estou mexendo para ficar mais claro, mas mais para frente isso é explicado também. Principalmente aqui no caso da Unity, que tem um curso à parte disso. Aqui eu vou mexer, por exemplo, a escala. Eu vou colocar a escala 2 no X. Já virou um paralelepípedo, não é mais um cubo. Agora eu vou colocar a escala 2 em Y. Então ele agora, só a profundidade tem escala 1. Ó. A largura e a altura estão com escala 2. E agora eu vou mudar a escala para 2 aqui também. Agora ele ficou um cubo de novo, proporcional com o dobro do primeiro. Vamos fazer a mesma coisa. E esses números aqui, no caso, são as unidades de medida. Tanto, aqui é a posição, né, que eu posso, por exemplo, colocar 000 aqui na mão, ele volta para a minha origem do espaço 3D. E aqui nós mudamos a escala. Vamos falar rapidamente de rotação aqui. A rotação é dada em ângulos. Então eu consigo girar meu objeto em Y. Nesse caso eu estou girando ele ao redor do eixo Y, por isso que ele muda aqui. Aqui eu estou girando ele ao redor do eixo Z e aqui ao redor do eixo X. Então eles obedecem a essa ordem. Se eu zerar aqui também, acontece a mesma coisa. No Blender, eu também consigo mudar a escala diretamente. Então aqui 2. Aquela mesma forma, né? Ficou aqui. Opa, aqui eu rotacionei, eu movimentei ele sem querer. 2 de novo. E agora aqui eu ponho 2 e eu vou chegar num cubo com o dobro do tamanho. Aqui eu poderia também rotacionar. Né? Eu vou segurar o mouse aqui. Ops. Ó, vejam, rotação no X, no Y, no Z. Aqui eu estou rotacionando nos três ao mesmo tempo. Mas se eu segurar aqui o mouse, eu rotaciono só no eixo Y. Aqui eu rotaciono só no eixo X. Né? Eu vou só zerar aqui para ficar mais claro. 0, 0, 0. Eu tirei as rotações dele, né? Então agora, ó, só ao redor do eixo X.
Estou rotacionando ao redor do meu eixo X, que é o vermelho. Agora só em torno do Y, que é o meu eixo verde. E agora só em torno do Z, que é o meu eixo azul. Então aqui ficou claro o conceito de unidade de medida, rotação e escala. O que nós vimos então agora nesse vídeo aí da tela? Vimos o conceito de gizmo, 3D, a representação visual dos três eixos, e também o ponto 000, a origem, e como ele dá referência à medida que nós movimentamos objetos. Então nós vimos posição de objetos, rotação quando nós giramos, as transformações 3D, que nós vamos falar também, e a escala, que é a transformação de aumentar ou diminuir o tamanho de objeto. Ela pode ser feita nos três eixos ao mesmo tempo ou em cada eixo separadamente. Nesse exemplo também ficou claro o seguinte: nós temos dois elementos importantes, que é a unidade de medida e a escala. A escala ficou lá clara que nós temos um objeto e nós podemos aumentar ele nos três eixos ou em cada eixo separadamente. Agora, a unidade de medida é o que nós convencionamos como espaço do nosso universo tridimensional. Então, se cada uma unidade lá no editor 3D, na Game Engine, no compilador, vale 1 metro, é você que convenciona. Em geral, as pessoas convencionam exatamente isso, uma unidade de medida 1 metro, para parecer mais real, para nós termos mais percepção do mundo real dentro do espaço virtual. Então, em geral é assim, mas é muito importante você ter isso. É o equivalente à legenda de um mapa. Quando você tem um mapa, você tem lá 1 centímetro do mapa, equivale a quanto? Isso é a escala do mapa, Aqui é a mesma coisa, você tem a escala sempre associada a uma unidade de medida, e são dois conceitos muito importantes. Você vai fazer um projeto 3D, imagine que você está trabalhando com 5 designers 3D. Cada um está construindo um personagem. Você tem que combinar com eles a escala, senão cada um vai mandar de um jeito. Eles têm que ter ali 2 metros de altura no jogo. Se você importar um, vai ficar com 3 metros, outros com 5 metros, então é muito importante definir qual a sua escala e sua unidade de medida. Vamos falar agora sobre um projeto 3D. O que um projeto 3D tem de característica? Primeira coisa é que ele é dividido em cenas. Então você vai sempre organizar seu projeto em cenas. O conceito de desenvolvimento de game é muito parecido com isso, simuladores. Então você tem as cenas e dentro de cada cena você tem um cenário, que pode ser um cenário bonitinho aqui como esse, bem definido, mas pode ser um cenário abstrato, um fundo infinito, pode ser só o chão, pode ser um skybox, que nós vamos ver o que é também. Objetos. Então você tem aqui os objetos, o Android, as maçãs, as janelas, que fazem parte aqui, no caso do cenário. Você tem a iluminação, que é um item importantíssimo em software, em projetos 3D. Então a iluminação, por exemplo, ela entra aqui na janela, ela marca a sombra aqui, Então ela faz toda a diferença no balanço de luz aqui, Vejam, por exemplo, aqui uma esfera, 2 esferas. Uma sem luz, parece um círculo, A hora que você coloca a luz, você adiciona a noção de profundidade na imagem, por isso a iluminação é muito importante. E também você tem a câmera, A câmera não está visível nessa cena, mas é exatamente uma câmera virtual. Então é como se a câmera estivesse aqui, onde eu estou, capturando essa imagem. Você não vê a câmera na imagem, mas é através da câmera virtual que você consegue ver essas imagens aqui. Então, uma cena basicamente é composta desses elementos aqui. Quais são as diferenças que nós temos, por exemplo, num projeto 3D para um projeto 2D, um software 2D normal? A primeira delas é a câmera virtual. No software 2D normal, você não tem esse conceito de câmera, ou você tem um conceito de uma câmera fixa ortogonal, digamos assim. Você tem ali teu formulário com os botões, então você sempre está vendo algo plano, de frente. Aqui, você define a posição da sua câmera no espaço. É como se você fosse gravar um filme mesmo. É o equivalente a uma animação 3D, mas isso do ponto de vista aqui de projeto. Então, sua câmera sempre está orientada para capturar, e você pode ter mais de uma câmera na cena também. Agora, toda cena tem que ter uma câmera. Se você não tiver uma câmera num software 3D, você não visualiza nada. Então, a câmera é um primeiro elemento muito importante. E ao definir a câmera, você tem diferentes referências. Por quê? Quando você está lá no espaço tridimensional, você tem o ponto 000, você tem todas as coordenadas definidas em largura, altura e profundidade. A câmera está lá no espaço, posicionada no 3D também, mas ela está gerando as imagens capturadas no raio, no campo de visão dela, gerando as imagens para a tela. E quando ela vai para a tela, ela tem só coordenada largura e altura, definida em pixels. Então você tem essa diferença aí.
Se você clicar em cima da tela num objeto 3D, você tem uma coordenada XY do teu toque, ali onde foi clicado, e você tem também o correspondente no espaço XYZ. Então é muito importante entender que existem esses dois referenciais e é muito comum nós precisarmos ir e voltar durante interações com o usuário. E nós temos uma característica importantíssima aqui, que é o desenho na tela em tempo real. O que é isso? Quer dizer que você desenha tudo que está na tela várias vezes por segundo. E é daí que vem o frames por segundo. Então, quando o teu jogo está lá 60 FPS, está rodando a 60 frames por segundo, quer dizer que teu software, teu game está gerando 60 frames, 60 imagens a cada segundo. Por isso, se ele gerar lá 15, 20, você vai jogar quadro a quadro, você não vai ter uma boa experiência de jogo. Então, um software 3D ele tem essa característica de desenhar várias vezes na tela. E isso é decisivo para a programação. Se você definir, por exemplo, uma variável, criar uma variável numa função que é desenhada várias vezes por segundo, você vai rapidamente lotar a memória e não vai dar certo o seu software, aí você vai cometer um bug. Agora eu vou falar sobre um processo muito importante, que é o processo de renderização. Renderização é o processo de transformar essa área capturada ali no espaço 3D pela câmera para a tela em coordenadas de tela pixel, XY, por exemplo. É importante entender que a renderização é um conceito mais macro. Você usa também para falar de renderizar vídeo. Eu estou renderizando o vídeo aqui. Então ele é usado também no conceito de processamento digital aí de imagens. Mas nós aqui no curso, sempre que falarmos renderização, é o processo de transformar uma cena 3D captada aí por uma câmera virtual em imagem exibida na tela, em imagem exibida em pixels. E aqui tem esse conceito então do real-time rendering. O que é isso? Renderização em tempo real. Isso é o seguinte, o exemplo que eu dou é bem simples. Imagine que tem um designer 3D que está fazendo um stand para uma feira. Ele vai fazer todo o stand bonito, vai mandar renderizar, ou seja, ele vai mandar gerar uma imagem 2D para ele enviar para o cliente aprovar a partir do projeto 3D dele. E quando ele fizer isso, ele vai fazer um pré-render, porque ele vai lá tomar um café, vai comer e vai deixar renderizando. Quando estiver pronto, ele manda a imagem. Então ele pré-renderizou e mandou. Num game isso não é verdade, num software 3D em tempo real isso não é verdade. Porque você tem a renderização de vários frames por segundo, como eu acabei de falar. Então você tem esse render em tempo real, então você calcula a iluminação, vários fatores ali da cena em tempo real e isso é custoso computacionalmente. Então, quando eu falo de render, pré-render, é essas técnicas que ficam lindas, que a imagem parece um filme, parece uma foto, mas elas não são viáveis do ponto de vista de tempo real. Elas não possuem o fluxo de execução em frames por segundo e uma função, como nós vamos ver, que desenha várias vezes ali em cada frame. Então, aqui é um exemplo. Ó. Aqui é um exemplo de pré-render. Ele já renderizou essa parte, ele está renderizando aqui. É uma técnica que ele vai passando aqui um número de vezes uma máscara na imagem e renderizando esse pedaço aqui. Bom, olha uma imagem gerada por um pré-render. É praticamente uma foto, fica super bonita. Mas você tem um tempo associado a isso, você não consegue interagir ali enquanto você está visualizando essa imagem. Olha a diferença agora na prática. Uma imagem do jogo, então isso daqui é dentro do jogo. Agora olha como eles divulgam aqui o jogo. Então, porque aqui é um pré-render, aqui não tem necessidade de tempo real, você demora o tempo que você quiser, aqui em tempo real. Aqui é como você vê o personagem dentro do jogo de fato, né? Mais um exemplo aqui do game Injustice. Você tem o Batman Superman no pré-render dentro do game, apesar de que aqui está muito próximo já. Tem diferença? Tem. Mas aqui, como a qualidade é muito alta, você já vê que a diferença é menor em relação ao game anterior aqui, que era o Mass Effect. Bom, acabamos então a primeira fase, é uma fase bem tranquila, uma fase para a pessoa pegar realmente essa diferença do espaço 2D para o 3D e de um projeto 2D para 3D. Daí sim, na próxima fase, vamos nos aprofundar em software 3D. Nível dessa fase aqui 50%, porque você tem que ter alguns conhecimentos já de 2D, né? Então não começa do zero. 6 termos, 6 conhecimentos, 75 mental points para quem entendeu tudo, clicou no botão aqui entendi. Quem não entendeu, deixa a sua dúvida, nós respondemos o mais breve possível, você confirma que entendeu e ganha os mental points também. Próxima fase então eu vou falar de software 3D, eu fico por aqui, espero que você tenha entendido, gostado e até a próxima.